Chegamos ao nosso sexto dia, né? Já vai caminhando, você viu que já vai dar um terço amanhã, nós já estamos a um terço, né? Já completamos um terço aí do nosso ciclo de 21 dias de jejum, tá? E quando nós pensamos nesse tempo de jejum, quando nós pensamos nesse tempo que nós estamos fazendo de jejum, nós não estamos pensando somente na prática do jejum. O jejum é uma das práticas da disciplina da espiritualidade, tá? Como a oração é uma disciplina espiritual. A contemplação é uma disciplina espiritual, né? Contemplação ou meditação. Eu quero conversar com vocês mais à frente, não sei se dentro desse espaço da nossa campanha aqui de 21 dias, mas eu quero em algum momento conversar com vocês sobre meditação, sobre contemplação, porque algumas pessoas entendem a meditação ou a contemplação como algo que pertence a outras religiões, a outras crenças. Todos os cristãos ao longo da história, todo o povo de Deus, na verdade, eles tiveram também o hábito de meditar, né? De meditar. Nos Salmos isso fica muito claro, né? Quando Davi, por exemplo, quando o salmista no Salmo 103, ele está dizendo bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. É um tempo de meditação. É um momento em que ele para e que ele está olhando para a sua própria vida e ele está conversando com ele mesmo, né? Sobre as coisas de Deus. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, é muito interessante, impressionante a gente conversar sobre meditação. Então, a oração, meditação, jejum, vigília, certo? A gente passar uma noite em oração, ou passar um tempo à noite em oração, são práticas que são muito importantes da nossa vida de espiritualidade, tá? São disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais, elas têm uma finalidade, elas têm um objetivo. Elas não são um fim em si mesmas. Elas são um meio. Na verdade, este é o tema desta manhã. É um meio, tá? Então, o que é o jejum? Jejum é uma disciplina espiritual. O que é o jejum? Jejum é uma oração. Só que é uma oração com uma intensidade maior. É uma oração com um comprometimento maior. Assim como contemplação é um modo de orar, assim como vigília é um modo de orar, certo? Assim como o jejum é um modo que nós temos de orar, tá? Então, o que é o jejum? Ele é uma disciplina de espiritualidade, da nossa espiritualidade. Ele é uma oração, né, com uma profundidade maior, uma entrega maior, um comprometimento maior, tá? O jejum é também um meio para que a gente alcance um ponto. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. O jejum, qual que é o propósito do jejum na nossa vida? Para onde que o jejum vai guiar a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tá? Eu quero pensar com você a respeito desse tema nessa manhã, tá ok? Eu escolhi um texto, Êxodo 34, 28, que foi um momento de jejum de Moisés, né? Quando ele subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, e você vai entender até porque eu peguei esse texto de Moisés, quando eu estiver colocando para você os pontos que nós vamos refletir nessa manhã, tá bom? Diz assim, Êxodo 34, 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Uma quarentena. Nós estamos vivendo uma quarentena. Não comeu pão, nem bebeu água. Ou seja, ele estava em jejum, tá? E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, as palavras do Senhor. Então, Moisés subiu ao monte para buscar direção de Deus. Deus estava guiando o povo para chegar na terra prometida, mas Moisés, quando ele sobe o monte, ele quer que Deus guie o povo num outro sentido, na sua alma, no seu espírito.
O desejo de Moisés é buscar a presença de Deus para que Deus oriente ao seu povo o que pensar, como pensar, para que Deus ministre o coração do seu povo, trazendo cuidado para o coração e para a alma do povo. E Moisés, ele busca a Deus durante um período em jejum e em oração. É interessante, né? Porque antes dele escrever, ou seja, antes dele agir, antes dele chegar a conclusões, antes dele tomar decisões, antes dele escrever o que deveria ser feito, como que o povo deveria fazer, quais eram as leis, as regras que o Senhor gostaria de colocar ali, apresentar ao povo para ajudar. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele vai buscar a Deus em jejum e em oração. Já pensou se eu e você tivéssemos o hábito de recorrer a Deus antes de tomar as nossas decisões? Se a gente não saísse por aí decidindo por nós mesmos e depois a gente tem que ficar voltando atrás para ficar consertando, quantas coisas a gente não teria evitado, quantos problemas a gente não teria deixado de criar, que trouxeram tantas dificuldades, tantas perdas na nossa vida. Se a gente tiver o hábito de buscar o Senhor, de colocar diante do Senhor. Lembra de Neemias, quando Neemias foi chamado para vir da Babilônia para Jerusalém para reconstruir os muros? Está lá no capítulo 1, versículo 4. Diz que Neemias, ele ora, quando ele fica sabendo das atrocidades que estão acontecendo em Jerusalém, dos problemas de Jerusalém, da sua família, do seu povo, ele ora, ele chora e diz que ele jejua por um tempo, buscando a presença de Deus, buscando a orientação de Deus. Sabe aquele momento que você diz assim, isso não pode continuar desse jeito. Mas eu não saio tomando qualquer decisão. Isso não pode continuar desse jeito. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou jejuar. E eu vou colocar tudo isso no altar do Senhor. E eu vou esperar. Porque Deus vai lidar com todas as coisas. Sabe quando você olha para a tua família e você diz, a minha família não pode continuar do jeito que está. Mas você não sai querendo fazer, querido. Você volta o teu coração para a oração, para a busca de Deus, e você diz, eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar em Deus uma resposta para a minha vida. Um caminho para a minha vida. Por quê? Presta atenção, gente. Isso aqui é bom você entender. Porque se a minha família está desse jeito que está, é porque eu estou sendo a pessoa que eu sou. A partir do momento que eu começo a buscar a Deus em oração, a partir do momento que eu começo a vigiar, a partir do momento que eu começo a jejuar, a partir do momento que eu começo a meditar, Salmo 1, 2, eu falei sobre meditação, né? Salmo capítulo 1, versículo 2 diz assim, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita dia e noite. Então, eu olho, de repente, eu percebo que as coisas não estão bem, e eu percebo que as coisas estão do jeito que estão, porque eu estou do jeito que estou. Então, eu vou buscar a Deus em jejum e oração, e à medida que eu estou buscando ao Senhor, Deus vai mudando a minha vida. E em Deus, mudando a minha família vai sendo transformada. É esse o caminho, gente. É esse o caminho. Em Deus, mudando a tua vida, tua área profissional muda, tua área financeira muda, tua família muda, teu casamento muda. A resposta é você. A resposta está em você. É você melhorar. É você recorrer ao Senhor Jesus, à presença de Deus. Lembra o que nós falamos do jejum? O que é o jejum? Jejum é a busca do reino de Deus e da justiça de Deus. O que é o reino de Deus? A vontade de Deus. A vontade de Deus. E o que é a justiça de Deus? Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Então, a medida, Mateus 6,33 é um texto que a gente pode usar para o jejum. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus e servir ao Senhor Jesus Cristo como teu Rei, como teu Senhor.
colocar Jesus como padrão. Justiça é como nós devemos viver. De forma justa, íntegra. Coloque Jesus como padrão. Olhe para Jesus. E quando nós nos dispomos a um tempo de jejum, quando nós nos dispomos a um tempo de vigília, quando nós nos dispomos a um tempo de meditação, não é para esvaziar a nossa alma. Não é para encontrar uma solução por nós mesmos, mas é para recorrer ao Senhor Jesus, crendo que Ele tem poder para mudar a nossa vida e a nossa história. Creia que Jesus está aqui para mudar a tua vida e a tua história. Por isso que a gente busca o Senhor em jejum. Por isso que a gente se coloca diante dele, porque nós temos a certeza de que Ele pode sim mudar a nossa história e também a nossa vida. Portanto, jejum não é um fim. Jejum é um meio. Duas coisas que eu preciso saber. Primeiro, que o jejum não é um fim em si mesmo. Eu não jejuo por jejuar. Eu jejuo como uma atitude que eu tenho, uma iniciativa que eu tenho para que Deus realize uma obra em mim. Entendeu? Então você jejua como uma iniciativa. É uma iniciativa que você tem. É uma porta que você abre para o Espírito Santo de Deus entrar e agir na tua vida. E transformar a tua vida, gente. Presta atenção. Transformar a tua vida para que você seja o potencial de milagre aonde você está. Você é o potencial de milagre, é através da tua vida que Deus quer agir. É na tua vida que Deus quer agir. Moisés subiu ao monte para buscar de Deus uma orientação. E Deus disse para ele, escreve aí. Você é o canal. É com a tua letra que eu vou escrever esse tempo novo para o meu povo. Escreve aí, Moisés. É você que vai escrever. Eu vou te direcionar e você vai escrever. Eu vou pegar nas tuas mãos e vou te direcionar, mas é você que vai escrever. A mesma coisa que Deus está falando para você aqui. Eu te darei uma vida nova. Eu te darei um tempo novo. Eu mudarei a tua história. Eu mudarei os teus dias. Mas você vai pegar a caneta da história da tua vida na mão. Imagine a tua vida como um livro. Imagine a tua vida como um livro. E aí, Deus diz, vamos virar a página? Porque aqui está tudo bagunçado. Deus diz, vamos virar a página? Vamos virar a página. Aí Deus coloca você numa nova página. E Deus diz, agora nós vamos começar uma outra história. Não vamos ficar vivendo de passado, não. O que importa é o que está aqui. É o que vem. Não é o que ficou para trás. E Deus, Ele diz agora, começa a escrever essa nova história que eu tenho para você. Aí você diz, Deus, mas como que eu vou escrever? Deus diz, pega a tua mão, pega a caneta e começa a escrever a história que você quer. Aí você diz, Senhor, mas como que eu vou fazer? Aí Deus diz para você, simplesmente, pegue a tua caneta e coloque sobre o papel. E permita, aqui entra o jejum, permita que o meu espírito vá te direcionando. Permita que o meu espírito vá te conduzindo para lá e para cá. Permita que o meu espírito vá fazendo uma obra nova na tua vida. Vá transformando a tua vida e a tua história. Permita que o meu espírito esteja agindo. E quando você olhar daqui a um tempo, sabe o que você vai ter? Sabe o que você vai ter? Você vai ter uma vida nova. Você vai ter uma vida nova. Porque é isso que Deus tem para você. O que é o jejum? O jejum é você colocar a tua caneta na tua história e você clamar ao Espírito Santo para que ele esteja vindo conduzir você nesse novo tempo. O jejum é um meio para que o Espírito Santo de Deus esteja completando e realizando uma obra na sua vida. O que o jejum é? O jejum é um meio. É um meio de Deus estar agindo, transformando e transbordando na sua vida. Tá? Quais as lições que nós aprendemos hoje? Vamos lá. Primeira,
O jejum é um meio. É um meio de você estar mais próximo de Deus. O que é jejum? Jejum é um meio de eu estar mais próximo de Deus. Não é de eu estar mais próximo daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu necessito na minha vida. Eu estou com um problema financeiro, então vou jejuar para resolver meu problema financeiro. Não. Eu vou jejuar para estar mais próximo de Deus. Porque eu entendo que o que fez essa bagunça na minha vida é estar distante de Deus. É estar fora da vontade de Deus. É estar fora dos propósitos de Deus. Eu estou com um problema com um filho meu. Nós estamos com muitos problemas em casa com o filho. Aí você imagina, né? Aí você diz, eu vou fazer um jejum para resolver essa questão. Não é o jejum que vai resolver essa questão. O jejum é um meio. É um meio para que nós estejamos, a nossa família, a nossa casa, esteja mais próxima de Deus. Porque a finalidade do jejum, qual que é? A presença de Deus. A finalidade do jejum é a presença de Deus. Por que Moisés ficou jejuando 40 dias e 40 noites? Por causa da presença de Deus. Ele queria ter a presença de Deus. Moisés sabia que a única forma de guiar aquele povo para a terra prometida era na presença de Deus. O único jeito de guiar a tua vida, de mudar a tua história, de transformar a tua história, é na presença de Deus. O jejum é um meio para que você alcance a presença de Deus. Não é o que eu quero, é a presença de Deus. Porque quando eu tenho a presença de Deus, quando eu me aproximo da presença de Deus, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu desejo, ele acontece, ele flui naturalmente. Lembra de João 15, 7? Jesus que falou para você, Jesus falou para você que está aí me ouvindo. Jesus falou para você, se você estiver em mim, disse Jesus, e se as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir o que você quiser e eu farei. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Aí você pergunta nessa manhã, como que eu posso estar nele? E a palavra dele pode estar em mim. O jejum é um meio que você tem de chegar mais perto de Deus. Ou de ver Deus chegando mais perto de você. Se aproximando de você. O jejum é uma maneira que você tem de compreender a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. De fazer com que a palavra de Deus esteja no teu coração, na tua vida. Pastor, jejum é um meio? Jejum é um meio. É um meio de você estar mais próximo de Deus. Entenda o teu jejum como um meio de você estar mais próximo de Deus. Um meio de você estar mais próximo de Deus. Porque o que importa é a presença de Deus. Quando que a morte veio para o mundo? Está lá em Gênesis 2,17. Deus disse para Adão e Eva, o dia que vocês comerem do fruto, que eu falei para vocês não comer, vocês vão morrer. No dia que Adão e Eva comeram do fruto, o que aconteceu com eles? Eles morreram naquela hora? Não. Eles continuaram vivendo mais alguns anos. Só que eles morreram. E sabe por que eles morreram? Eles morreram por quê? Porque a presença de Deus se ausentou deles. Os grandes problemas que existem é a ausência de Deus. Os grandes problemas da nossa vida, a ausência de Deus. Os grandes problemas do nosso casamento, a ausência de Deus. Os grandes problemas de uma nação, de uma cidade, a ausência de Deus. Olha para o povo de Israel no Antigo Testamento. Quais foram os grandes problemas do povo de Israel? Se afastarem de Deus. Se afastarem de Deus, e talvez tenha pessoas aqui que se afastou de Deus. Corra para os braços de Deus. Tempo de jejum é tempo de se aproximar de Deus. Porque Deus é fonte de vida, Deus é fonte de luz. Deus é instrumento de graça. Deus é tempo de mudança. Quando você se aproxima de Deus, você se aproxima da luz, você é iluminado. Quando você se aproxima de Deus, você recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Diz o texto bíblico que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele estava iluminado. Ninguém conseguia nem olhar para o rosto de Moisés, de tão iluminado que estava, de tão brilhante que estava.
Porque a presença de Deus faz a nossa vida ser iluminada. Por isso que quando jejuamos, não jejuamos para Deus resolver nossa vida financeira. Jejuamos porque queremos a presença de Deus. É a presença de Deus que resolve todos os nossos problemas. É a presença de Deus que traz a solução para a nossa vida. Não é a nossa prática. A nossa prática é apenas um meio de aproximação. Porque a obra vem do Senhor. É Ele que faz na nossa vida. Eu quero convidar você nesta manhã para aproveitar o teu tempo de jejum ou fazer um tempo de jejum. Você pode fazer um dia de jejum. Você pode fazer 3 dias. Você pode fazer um final de semana. Você pode fazer durante a semana. Você pode fazer durante o dia um jejum em algumas horas. Mas exercite o teu jejum. Coloque a tua vida, o teu coração diante de Deus e deixa Deus fazer a obra na tua vida. Segunda lição de hoje é essa daqui, a 20ª. Tá? Você que não acompanhou as lições anteriores, estão todas no nosso canal do YouTube, que está inclusive passando aí o endereço IPC Vida Nova. Vai lá, se inscreve no canal do YouTube, tem tudo, todas as ministrações estão lá. Tá? Hoje é a 6ª, tá bom? A segunda lição é essa daqui. A primeira é de estar mais próximo de Deus, de você estar mais próxima de Deus. A segunda é essa. O jejum, ele é um meio. Ele é um meio do quê? De você chegar mais ao centro da vontade de Deus. De você estar mais no centro da vontade de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo do centro da sua vontade. Mais luz eu tenho. Mais poder se manifesta na minha vida. Mais o poder de Deus se manifesta na minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Deus. Eu lembro quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, ele foi se aproximando, de repente era tão forte o poder que ele parou. E aí Deus diz para ele assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar sagrado. O jejum, ele nos ajuda a encontrar esse lugar sagrado, a presença de Deus. Ele nos ajuda a encontrar esse lugar sagrado, que é estar mais ao centro da vontade de Deus. O que Moisés foi buscar naquele monte, gente? Ele foi buscar a presença de Deus para guiar o povo. O que Moisés foi buscar naquele monte? Ele foi buscar a vontade de Deus. Ele estava jejuando para que ele estivesse mais ao centro da vontade de Deus. Porque ele ia escrever as leis. Ele ia escrever o que deveria ser feito. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima do centro da vontade de Deus, você sabe o que você tem que fazer. O Espírito Santo vai te mostrando o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como que você age com esse filho, como que você age com a tua esposa, com o teu marido, como que você age com a tua família, como que você age com a tua vida profissional, com a tua vida financeira. O Espírito Santo de Deus vai nos mostrando, gente. O Espírito Santo de Deus vai nos mostrando. Está escrito lá em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia? Comece temendo ao Senhor. Se aproximando do Senhor com temor e tremor. Se aproximando do Senhor com reverência. Se aproximando do Senhor e buscando a vontade dEle. Dizendo: Deus, eu quero a tua vontade. Eu lembro de Pedro, quando Jesus falou para ele que ele tinha reclamado da pregação, e Jesus falou para ele: se você quiser ir, Pedro. E Pedro volta para Jesus e diz assim: para onde que nós iremos, Senhor? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deus está falando o tempo todo, gente, mas a gente não está ouvindo. Deus está falando o tempo todo, mas os barulhos, as vozes, os sons que tem por aí, certo? As coisas que tem por aí que nos fazem abundar, né? As benesses, os prazeres, os desejos, essas coisas acabam sufocando a palavra de Deus na nossa vida. É o que está lá em Mateus 13, quando Jesus conta a parábola do semeador. Uma parte a semente é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram, roubaram. Sabia que tem pessoas, tem circunstâncias, tem situações que roubam a palavra de Deus, que roubam a vontade de Deus no teu coração? Você vai lá, você está com vontade,
você está se colocando diante de Deus, e aí vem e rouba. Uma pessoa rouba a tua paz, rouba a tua comunhão com Deus, rouba, sabe, uma circunstância, uma situação, rouba o teu caminho com Deus. Jesus conta, olha, uma parte da semente caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e roubaram. A outra parte caiu entre as pedras, cresceu, mas sufocou, as pedras sufocaram. Isso tem a ver com as dificuldades, com as lutas da vida, com os problemas que nos aparecem. Não podemos permitir que os problemas e as dificuldades afastem a presença de Deus da nossa vida. Afastem o propósito de Deus do nosso caminho. E ele diz que uma terceira parte caiu entre os espinhos. E aí os espinhos sufocaram. Essa parte dos espinhos é a parte do prazer. É a parte dos desejos. Lembra que os espinhos apareceram na terra? Espinhos e abrolhos apareceram na terra por causa do pecado. Como consequência do pecado. Então, por isso que Jesus recebeu uma coroa de espinho. Que era a coroa do pecado. Entenda o que eu estou te falando. Às vezes nós deixamos que os prazeres, as vontades e os desejos tomem posse. Por isso que Daniel, quando ele faz o jejum, quando ele faz esses 21 dias de jejum, Daniel não comeu nada que fosse prazeroso ou desejável. Porque ele estava fazendo um exercício. E aí, como eu quero viver na presença de Deus, como eu não quero ser roubado. A presença de Deus é a palavra de Deus ser roubada de mim. Como eu não quero me entregar às dificuldades e desistir do propósito de Deus, do caminho de Deus. E como eu não quero me entregar aos prazeres e aos desejos que só vão estragar a minha vida e a minha família. Como eu não quero isso, como eu quero que essa semente venha produzir a 30, 60 por 1, como eu quero que essa semente caia numa boa terra e produza, o que eu faço? Eu faço jejum, eu oro, eu vigio, eu medito, eu leio a palavra de Deus, eu tenho comunhão com os irmãos. Você está entendendo? É um exercício de espiritualidade que nós estamos fazendo. Para que Deus esteja cuidando do nosso coração. E para que nós estejamos chegando mais ao centro da vontade de Deus. Então, o jejum, ele serve para mim e para você. Ele só tem significado no cristianismo se for para nos levar para mais próximo de Deus. Jejum não é regime, não é dieta. Jejum não é castigo. Não é castigo. Jejum não é barganha, trocar com Deus. Jejum não é essas coisas. Jejum não é mandinga, trabalho que você faz para receber bênção. O que é o jejum? Jejum é um meio para eu estar mais próximo de Deus. Jejum é um meio para eu estar mais ao centro da vontade de Deus. E por último, para a gente terminar nessa manhã, jejum é um meio de autocontrole e do controle do alto. É do autocontrole ao controle do alto. Presta atenção, é exatamente isso. A gente vai falar muito sobre isso amanhã cedo. Amanhã cedo nós vamos entrar nesse assunto aqui. Mas eu quero que você entenda o que é o jejum. Hoje nós estamos falando ele como meio. Amanhã eu quero entrar nesse assunto aqui, porque esse assunto é muito importante, você não pode perder. A lição de amanhã do jejum. Porque o jejum mexe justamente com as nossas vontades, né? Nós deixamos de fazer algo que nós desejamos. Algo que nos custa, a gente deixa de fazer. Por quê? Porque a gente está de olho em algo que é mais importante para nós. Algo que nós precisamos mais. Nem tudo, aliás, nem sempre, o que a gente busca é o que a gente mais precisa. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos fazendo busca de coisas que não deveríamos? Nós estamos indo atrás de coisas que não deveríamos? É porque temos vontade, é porque temos desejo, mas não é o que deveríamos fazer. O jejum é quando nós estamos educando a nossa mente, educando o nosso coração, educando a nossa vida. Lembra o que eu falei para você? Vamos olhar para a nossa vida. Cabeça, tórax e estômago. O que é a cabeça, pastor? É pensar o que eu penso. Eu preciso dominar o que penso. Eu preciso ter domínio sobre o que eu penso. Assim como o homem pensa, assim ele é. O que você está pensando?
Tórax, sentimento. O que eu estou sentindo? Que tipo de sentimento, que tipo de emoção eu tenho aqui? E barriga, desejo, vontade. Eu preciso submeter esses 3 elementos a Deus. Como que eu faço isso? Buscando a presença de Deus, estando mais ao centro da vontade de Deus e fazendo o exercício do autocontrole. Eu preciso me controlar. Eu não posso viver como uma Kombi, ou um caminhão, ou um avião descontrolado, descendo ladeira abaixo, batendo para tudo quanto é lugar. Eu preciso me controlar. Eu preciso me controlar. Quem não conseguir se controlar vai ter uma vida muito pequena, vai ter uma vida encurtada, vai ter uma vida muito superficial, muito rasa. Quem não conseguir se dominar, quem se entrega aos seus desejos, aos seus impulsos, às suas vontades. O que é o jejum? O jejum é um exercício de autocontrole. Para que nós, presta atenção, não é um fim aí, porque senão seria um fim em si mesmo. Eu vou fazer jejum para me autocontrolar. É do autocontrole para o controle do alto, para o controle de Deus. Entendeu? Então, eu vou dizer ao meu corpo o que ele tem que fazer, independente da vontade que ele está. A vontade do meu corpo é ir para lá. Mas eu digo para o meu corpo, você irá para cá. Você irá para cá, porque é para esse lado que Deus está. Mas eu quero ir para lá. Mas você vai irá para cá, porque é para esse lado que Deus está. E à medida que eu vou entrando para esse lado, o Espírito Santo de Deus vai assumindo o controle da minha vida. Gente, isso aqui é fantástico, gente, maravilhoso. Como eu queria ter aprendido isso quando eu tinha 17, 18 anos na igreja, que eu tinha uma fome de Deus. Eu tinha uma fome de Deus. Como eu queria ter aprendido muitas coisas que eu estou aprendendo agora. Como eu queria ter aprendido naquela época, meu Deus. Como seria tudo diferente. Aproveite o teu tempo. Nunca é tarde. De repente você tem 60, 70 anos, 80 anos, mas não é tarde. Pensa que você tem uma vida eterna. Pensa que eu e você temos uma vida eterna. E que a nossa vida está só começando. Nós vamos viver para sempre. Aqui e na eternidade, no lugar que o Senhor preparou para nós. Então, levantar nossa cabeça e prosseguir. E prosseguir. O jejum é um meio de você estabelecer um autocontrole visando o controle do alto. Desejando e buscando o controle do alto. É como se você falasse assim para a tua carne, para a tua vida. Eu sei que você não quer, mas vai ser assim. Porque nós precisamos de Deus. E Deus precisa assumir o controle da nossa vida. Porque o dia, meu irmão, vou terminar aqui. O dia que Deus assumir o controle da tua vida, o dia que Deus assumir o controle da tua história, o dia que Deus for o Senhor sobre a tua vida e todos os teus caminhos, você vai viver o Salmo 23 plenamente na tua vida. Plenamente. O Senhor é o teu pastor. Nada irá te faltar. Ele irá te guiar aos pastos verdejantes. Prosperidade. Ele irá refrigerar a tua alma. Paz profunda. Paz que o mundo não consegue dar. Ele irá guiar você por um caminho de justiça. Ele vai consertando tudo na tua vida. Ainda que você viva dias difíceis, porque nós todos vamos viver dias difíceis, isso é um fato, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Seja no alto de uma montanha, ou seja no mais profundo do mar, Ele está conosco. Seja no tempo da abundância ou no tempo da escassez, Ele está conosco.
seja num tempo de celebração por um nascimento, seja no tempo de luto por uma morte, Ele estará conosco, suprindo, abençoando, alimentando o nosso coração, fortalecendo a nossa alma e nos guiando plenamente. Essa presença de Deus é o que eu quero, e é o que eu desejo para você. Essa presença de Deus que nos alimenta. E eu quero terminar citando o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo de número 4. Eu vou até abrir aqui para ler com você, porque eu quero ler um verso antes. Filipenses capítulo de número 4. Eu quero ler com você. É um texto bem conhecido, mas é um texto que vale a pena a gente ler. Olha o que diz. Filipenses, capítulo de número 4. Alegrei-me sobremaneira, a partir do verso 10, no Senhor, porque agora, uma vez mais, vocês renovaram o favor de vocês para comigo, o vosso cuidado, o qual também já tinhas, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto na fartura, quanto na fome. Assim de abundância, como na escassez. Meus irmãos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me emociona esse texto. Me emociona. Porque os filhos de Deus e as filhas de Deus são assim. Eles têm uma paz que o mundo não consegue lidar. Deus está presente na nossa vida em todo e qualquer momento. Quando você jejua para buscar a presença de Deus. Você jejua para estar mais ao centro da vontade de Deus. E você jejua como um ato de autocontrole, para que você alcance na tua vida o controle do alto. E o meu desejo é que você alcance o controle do alto. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso, porque aqui está o segredo da vida, de uma pessoa viver bem ou viver muito mal. Qual que é o segredo de uma pessoa viver muito bem ou muito mal? Está no controle. No controle. E se você viveu como alguém descontrolado até aqui, o jejum é um ótimo exercício para você disciplinar a tua vida. E para que você percorra esse caminho, até que a tua vida esteja no controle do alto. Quando ele, sim, será o teu Senhor. E a partir do momento que ele é o teu Senhor, você é servo dele. E aí você não faz mais o que você quer. Você faz o que ele quer. Porque você entendeu que ele quer o melhor para você. E que ele sabe o que ele quer. Ele tem um propósito para a tua vida. E ele vai te guiar por um caminho excelente. Pelo melhor caminho. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo dia para nós. Obrigado, Deus, por essa manhã, pelo teu espírito, pelo teu agir, por tua graça, sendo derramada e dispensada sobre este lugar. Eu sou muito grato ao Senhor, porque eu estou aqui com os meus amigos, com as minhas amigas. Eu estou aqui com pessoas, Pai, que têm aprendido comigo a cada manhã. Deus, esse é um dos melhores momentos do meu dia. Eu tenho que confessar que é um dos momentos que eu mais desejo no meu dia, é estar aqui. Junto com pessoas que estão no mesmo propósito. Pessoas que estão crescendo comigo. Esse momento, esse encontro, esse lugar não é para qualquer um, não, Deus. É para aqueles que o Senhor trouxe para estar aqui. Obrigado porque o Senhor nos colocou aqui. Nos ajuda, Pai, nos ministrando e nos orientando a cada dia. Que nós não sejamos, Senhor Deus, como um barco que está à deriva, conduzido pelos ventos para lá e para cá. Que nós não sejamos como a palha que o vento dispersa.
jogada para cá e para lá. Que nós sejamos, Deus, a expressão da tua vontade. Que nós estejamos cada vez mais próximos do Senhor, andando mais junto do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós queremos nos aproximar de Ti. Nos abençoa, Pai. Nós queremos viver a Tua vontade. Abençoa, Pai, o jejum de cada um. Nós entregamos o 6º dia de jejum, Pai, na Tua presença e no Teu altar. Nós entregamos este 6º dia de jejum em gratidão, porque o Senhor tem nos orientado, porque nós não estamos à mercê, nós não estamos no escuro. O Senhor está nos guiando pela luz da Tua vida, pela luz da Tua palavra, pela luz da Tua presença. E nós queremos muito mais. Abençoe cada um que está aqui, abençoe a semana de cada um que está aqui, abençoe a família de cada um que está aqui. Abençoe, Senhor Deus, o final de semana de todos, em nome de Jesus. Que seja um final de semana maravilhoso. E, Pai, abençoe a próxima semana. Que seja a semana que está diante de nós um milagre do Senhor na nossa vida. Principalmente nos quesitos estar na Tua presença e estar mais ao centro da Tua vontade e do Teu querer. Porque se nós chegarmos a este ponto, nós teremos tudo o que nós precisamos, acontecendo naturalmente na nossa vida. Muito obrigado. Abençoe todos que pediram oração nessa manhã. Abençoe todos que receberam oração nesta manhã. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Colocamos todos os pedidos de oração que estão aqui no coração de cada um, que foram escritos e colocados aqui. Colocamos todos esses pedidos no Teu altar, nesta manhã. Abençoe com o Teu poder, com o Teu Espírito e com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam presentes aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.